Meu boa tarde a todos e a todas. Primeiro, parabenizar pela iniciativa desse seminário. Eu acho que a gente pode dar, Jordi, um passo importante a partir desse momento aqui, apesar de ver que a casa não valorizou tanto dos pontos que eu acho de maior importância hoje para o país, porque em qualquer pesquisa que você faz, em qualquer município, em qualquer estado, hoje o problema da saúde ocupa disparadamente o primeiro lugar como rejeição, como o grande problema da população brasileira. A gente teve, durante o seminário, Jordi, você sabe como é que funciona o fluxo da casa, a gente tem várias comissões, eu mesmo estou com 8 comissões, ainda tenho a vida partidária, então a gente está tendo hoje aqui pelo Partido de Solidariedade o primeiro encontro de mulheres do nosso partido, então eu tive que me ausentar para acompanhar as outras comissões e também esse movimento partidário. Mas eu não podia deixar de vir aqui fazer algumas análises e fazer uma proposta para que a gente continue, para que a gente possa, Jordi, a partir daqui, fazer um grande trabalho, principalmente para que a gente possa mostrar à população brasileira que essa casa ela não está de costas viradas para o problema da saúde brasileira. As colocações que eu pude ouvir aqui dos convidados das duas mesas, elas são importantes. E a gente vê que, basicamente, a gente tem os mesmos problemas, são as mesmas situações em todos os estados da federação. O último companheiro, o companheiro Aloysio, que se falou aqui com muita propriedade de vários pontos, ele coloca o caso do Rio de Janeiro, onde a gente tem lá 2 partidos que são da base aliada do governo, mas que não se entendem. E eu acho, Jordi, que esse é o grande problema hoje da saúde brasileira. Eu acho que essa questão dos médicos, ela pode ser importante para algumas localidades. Por exemplo, no meu estado, nós temos problemas com a ausência de médicos. Mas os médicos do Maranhão e os médicos brasileiros não buscam o Maranhão para trabalhar em decorrência da falta de confiança na política de saúde implementada pelo governo e que é avalizada pelo governo federal. E aí eu vou explicar o que é que eu quero dizer com isso. Quando você tem lá uma cidade distante, pequena, que tem um forte viés político, do coronelismo, e você vê um profissional de saúde chegar naquela localidade, e aí como ela é uma localidade isolada, e ele logo tem seu nome ali, cresce o nome, aquela coisa toda, dificilmente o político vai aceitar que aquela pessoa possa vir no futuro ser um opositor político ou até um chefe político daquela localidade, e aí já rompe, já manda embora, e a gente tem vários casos de várias localidades onde o médico não consegue se estabelecer por mais de 3 meses, porque o fator político sempre costuma atrapalhar. O caso do Rio de Janeiro, ele não é pior do que o caso do Maranhão, doutor Luiz. E não é o pior do que vários estados onde eu estudei. Eu vou lhe colocar aqui como exemplo 2 casos da minha região. O caso do Maranhão e o caso do Piauí. No Maranhão, nós temos a capital São Luís, onde o dinheiro que a capital recebe de forma per capita, ele fica com o município de São Luís apenas 46% desse total. Em São Luís, que não é diferente do caso do Rio de Janeiro, nós temos 3 sistemas de saúde que não conversam entre si. Nós temos um sistema municipal que tem 100% da culpa e apenas 46% do recurso. Nós temos um sistema estadual que, quando a gente compara o que foi gasto no sistema estadual em 2012, isso eu fiz até um discurso aqui na Câmara falando sobre esse grande absurdo. Quando você pega o que o sistema de saúde estadual gastou em 2012, o Estado gastou 357 milhões.
Quando você pega o que o município gastou 160 milhões. Agora um detalhe, na rede municipal nós temos 2 grandes hospitais de urgência e emergência, a urgência e emergência infantil, a urgência e emergência da mulher. E a rede estadual, além disso, nós temos 80 postos de saúde, nós temos as equipes de PSF, os agentes comunitários de saúde, quer dizer, toda a estrutura da capital. E o governo do estado gastou 357 milhões em apenas 8 hospitais, companheiros. Lá nós temos um caso de uma ONG que em 2009 faturava 200 mil reais, companheiro Jordi. Quando o governador Jackson Lago foi apiado do poder através de um golpe na justiça e chegou a filha do presidente Sarney, voltou, foi retornada ao poder, esta ONG, que faturava em até abril 200 mil reais, fechou o ano de 2009 com 19 milhões de faturamento. Em 2010, esse faturamento subiu para 115 milhões. Em 2011, foi a 200 milhões de reais. E em 2012, fechou com faturamento de 300 milhões de reais. Agora, no ano de 2013, vai passar dos 400 milhões de reais. Ou seja, não tem nenhuma empresa nesse país que em 4 anos consiga sair de um faturamento de 200 mil reais ano para 400 milhões de reais ano. Ou seja, nós temos aqui que fazer, Jordi, uma forte discussão de fortalecimento do comando único da gestão. Porque eu não posso admitir que em São Luís, o meu cidadão ludovicense tenha a governadora Rosiana dizendo para ele que o problema de saúde, quem tem que resolver é o município. E o município só fica, deputado aqui, com 46% do recurso. E nós temos uma sobreposição de sistemas. Nós temos 46% do recurso no âmbito municipal, 35% no âmbito estadual e o restante no âmbito federal. Aí você me diz, não, mas o estadual está fazendo a alta complexidade. Aloysio, permita-me chamá-lo, doutor Aloysio, em 2012, a média do procedimento do Estado foi de R$ 900. Daí você tira a complexidade desse sistema. A média do sistema municipal foi praticamente o dobro. E aí, para não me alongar aqui, porque se a gente for... a gente tem outra, eu ainda tenho uma outra comissão, uma reunião de bancada também para ir aqui do meu estado. Eu queria, para ser prático, Jordi, colocar 5 encaminhamentos aqui, fazer uma proposta de 5 encaminhamentos aqui nesse seminário. Que a gente tirasse uma comissão de deputados nessa casa para analisar o comando único em todas as capitais e nas cidades com mais de 100 mil habitantes. Que a gente pedisse ao Ministério da Saúde os dados, os números, porque tem uma coisa que nós temos que ter com clareza. Não tem como resolver o problema da urgência e emergência em São Luís do Maranhão, nem em Teresina, que eu acabei... Era o outro exemplo que eu ia colocar, Jordi. Em Teresina, enquanto São Luís fica com 46%, Teresina, 75% do recurso é no município. E a rede estadual, ela conversa com a municipal, ou seja, a regulação acontece. Então, os 5 pontos que eu quero deixar aqui como proposta de encaminhamento. O primeiro é que a gente tire uma comissão aqui, dentro da Comissão de Direitos Humanos, em consonância com a Seguridade Social, para que a gente analise o comando único em todas as capitais e nas cidades com mais de 100 mil habitantes. Porque não adianta vir dizer que o problema do país é médico, não, porque o problema de saúde é corrupção e é desperdício de dinheiro público. Porque quando eu tenho um paciente passando na rede pública federal, que deveria estar fazendo outra complexidade, e está fazendo atendimento básico, que é responsabilidade do município, eu estou efetivamente desperdiçando dinheiro. Porque eu tenho casos em todo o país, onde o paciente passa na rede municipal, passa na rede estadual, passa na rede federal,
e nenhuma das 3 redes resolve o problema dele. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é vistoriar as UPAs e o seu papel dentro do sistema de urgência e emergência. São Luís do Maranhão, exemplo de novo. O secretário de saúde, cunhado da governadora, fechou as UPAs para a urgência e emergência. Não entra uma ambulância numa UPA. Não entra uma ambulância numa UPA na capital do Maranhão. A porteira é fechada. Só entra o filé mignon nas UPAs. A carne de pescoço que vá para o município. Então esse é o segundo ponto que eu quero propor aqui. O terceiro é que a gente analise as regulações estaduais e as intraestaduais. Porque regulação tem que estar na mão dos municípios. Quem tem que mandar nos leitos, não adianta a gente reclamar que tem sobra de leito, que não sei o quê, se o município não manda no leito do Estado, se o município não manda no leito do governo federal. Nós temos que entregar o comando único com força na mão do município, senão a gente não vai ter o culpado e nós efetivamente não vamos ter uma execução financeira boa dos recursos para a saúde. O quarto item, Jordi, é analisar as câmaras de compensações. Porque as câmaras de compensações, dentro dos estados e entre os estados, elas não funcionam nesse país. Isso é, doutor Luiz, como o senhor bem colocou aqui, mais uma utopia. É mais uma ficção. É mais um blá blá blá. É mais um manual que alguém ganhou muito dinheiro para elaborar e que está abandonado nas estantes do Ministério da Saúde e nas estantes das secretarias estaduais e federais, e a gente efetivamente não coloca essa política em prática. Então é necessário que a gente possa compensar quem está atendendo o paciente nesse país. Porque na hora que eu melhoro o meu sistema de saúde lá no Maranhão, na minha cidade, todas as cidades vizinhas correm para cima da minha cidade. E aí eu começo a fazer saúde para os municípios vizinhos que estão botando o dinheiro no bolso ou desviando o dinheiro e eu não estou recebendo nada por isso. Então essa é a quarta proposta e vou finalizar com a quinta proposta aqui, que é vistoriar outra coisa que está escandalosa nesse país, que é os chamados repasses fundo a fundo. Eu tenho um exemplo lá no Maranhão e tem exemplos em todo o país. A cidade de Caxias, por perseguição política, a governadora retirou de lá um recurso de R$1 milhão ano. E aí o prefeito teve que se render ao senador Edson Lobão e aos amigos dele e vieram aqui ao ministro da Saúde e o ministro da Saúde fez um repasse para lá sem que nenhuma condição técnica fosse considerada. Eu não estou reclamando do repasse, eu estou reclamando é que nem o governo federal, nem o governo estadual estão considerando qualquer situação técnica para usar esse artifício que é um poder, Jordi, violento, um poder violento político, principalmente no ano de eleição. É o famoso repasse fundo a fundo. Ok. Tá? Então são essas 5 propostas que eu queria deixar aqui na Comissão de Direitos Humanos, da qual sou titular, e na Comissão de Seguridade Social, da qual Vossa Senhoria é titular, para que a gente pudesse fazer um encaminhamento e esta casa pudesse, num curto tempo, fazer pelo menos 1 ou 2 análises, que a gente pudesse encaminhar uma proposta ao Ministério de tratar com mais seriedade o recurso de saúde desse país, porque com saúde, lamentavelmente, é chavão, mas eu vou colocar, a gente não deveria, mas tem muita gente brincando com o recurso de saúde nesse país. Muito obrigado.